Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto e a palavra. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, nos dê graça e nos ajude nessa noite. Fale, ó Deus, aos corações de forma única, que no nosso meio não haja dúvidas de que o Senhor falou conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra para nós aqui da parte do Senhor nessa noite, ela é muito simples, porém muito precisa. Existe no meio mundano, secular, até no meio da igreja, as pessoas dizendo, olha, vai para frente, vamos para frente, vamos avançar, olha para frente. E alguns versículos eles nos dão esse caminhar, esse andar, esse pensamento. Você vê a Bíblia nos orientando a olhar para Cristo, amém? Dando uma certeza de que para avançarmos, nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Disso não há dúvida, amém? A cada dia, a cada nova dificuldade, a cada novo abalo, a cada notícia ruim, cada coisa que acontece a nós, para onde olharmos? O Senhor. Se não há outro caminho para vencermos, se não for por Deus, irmão. Amém? Tudo que fazemos aqui é para o Senhor. Ninguém fala, eu vou fazer tal obra, eu vou fazer tal coisa por mim. Com o tempo, a tendência é parar. Com o tempo, a tendência é desistir. E Paulo, nessa carta, ele está na onde? Preso. Na sua prisão em Roma. Num lugar úmido, escuro, né? E ele está escrevendo para Timóteo palavras estas que para nós, como se fosse as últimas palavras de alguém no leito de morte. A sentença já foi dada, a morte está próxima. E Paulo diz, olha, ainda que eu esteja pronto a morrer, eu ainda desejo ver você mais uma vez. Venha me visitar, não demore, porque eu quero ter o gozo de ver as suas lágrimas. Eu quero ter o gozo de ver você mais uma vez, Timóteo, a alegria de te ver. Isso para nós, irmão, é um grande alerta de que todas as vezes que nós tivermos essas dificuldades, todas as vezes que nós sentirmos que a nossa fé ela está, de certa forma, estremecida, talvez você não vai olhar para frente, você deve olhar para trás. Rodrigo, como assim? Como é que eu vou olhar para trás? Porque até no meio do ensino histórico, o passado projeta o futuro. Salomão, quando ele escreve os seus ensinos, ele diz assim, que não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, tudo se repete. Tudo se repete, irmão. Ninguém vai ser surpreendido num novo erro, numa nova notícia, numa nova guerra, numa nova fome. Tudo se repete ao longo da história. Guerras, rumores de guerras, volta a ter paz, volta a ter guerra, volta a ter fome, cessa a fome. Sempre vai haver o quê? A mesma coisa que sempre aconteceu na história. Os cristãos vão ser sempre perseguidos, Deus vai sempre estender o seu braço, as lutas sempre vão estar aí. Então nós devemos olhar para onde? Para trás. Para impulsionar o quê? O futuro. Às vezes nós pensamos assim, olha, vou para a igreja e eu vou olhar somente para frente. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso à frente, ele não existe. Ele não existe. Você vai olhar para frente, você vai olhar para quê? O que tem à frente? Você não sabe. Eu não sei. Ontem morreu um vereador, 47 anos. Infarto fulminante, irmão. O homem inteiro, aparentemente saudável. O que nós temos à frente? O que garante que nós teremos um futuro? Nada garante. Nada garante, ninguém tem a certeza do dia de amanhã. Tiago disse que a vida nossa é o que? Ele é um sopro, ele é um vapor. Você abre a panela, pronto, vê a vida, acabou, cadê o vapor? Assim é a vida do ser humano. É rápido, logo se acaba. O que nós devemos fazer então? Qual é a nossa projeção do futuro? Olhar o passado.
lembrar do passado. Muitos dizem, o melhor de Cristo virá, o melhor de Deus virá para a minha vida. Deus tem o melhor, Deus vai dar o melhor. Irmão do céu, não existe mais o melhor, não existe mais o melhor. Amém? Não existe, não tem nada melhor para você do que o já foi te dado, que é Cristo. Isso é Bíblia pura, não existe nada mais a ser dado a você do que o que você já tem, Cristo. Existe algo melhor? Existe algo materialmente falando melhor? Existe sentimento melhor do que ter Deus? Existe sabedoria melhor do que temer ao Senhor? Existe grandeza maior nesse mundo que se compare a Deus? O mais alto que o homem pode chegar é aos pés do Senhor. Não existe nada mais elevado. Não existe. Quando Paulo sabia, olhando o conhecimento que ele tinha, a posição que ele tinha, a sua fama, o seu nome, quando ele encontra Cristo, ele fala assim: isso aqui que eu tenho, na melhor das comparações, é esterco perto do conhecimento do Senhor. Não existe. Por essa razão, quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, ele não vai projetar Timóteo para frente. Ele projeta Timóteo a lembrar do passado. Eu vou ler com você o capítulo 3, o verso 3, para você ter um entendimento. Paulo fala aqui, ó: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo. Então ele volta a mente atrás. A quem Paulo está se referindo? A Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele está voltando lá na lei. Eu obedeço a esses ensinamentos com uma consciência pura de que, sem cessar, eu faço memória de ti, fazer memória. Eu lembro de você. Nas minhas orações, noite e dia, eu faço menção do seu nome, Timóteo, noite e dia. Verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Está vendo? A todo momento, Paulo tem em mente algo que já aconteceu. Paulo tem em mente coisas passadas, não coisas futuras. Ele está lembrando, ele está trazendo para a mente dele o sofrimento, a luta, a firmeza, a graça transmitida de Timóteo. Está lembrando dessas coisas. E estas coisas, para Paulo, era uma alegria. De saber que ele não estava sozinho ante o sofrimento, mas que tinha alguém disposto a continuar batalhando pela fé pela qual ele tanto batalhou e pela qual, no momento, ele está preso. Então ele continua, verso 5. Trazendo à memória, olha para você ver aí, ele vai mais para trás. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou, primeiro, em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também habita em ti. Aí nós chegamos no verso 6. Por cujo motivo, qual motivo? Da fé que foi passada a você, por cujo esse motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Irmãos, como eu disse, não existe nada melhor do que você já tem. No dia da sua conversão, no dia da sua entrega a Deus, foi te dado um selo do Espírito Santo. Foi te dado a marca de Deus. Foi te dado um novo nascimento. E juntamente com isso, foi te dado o quê? O dom de Deus. Foi te dado a conhecer as maravilhas de Deus. O que você precisa para que isso realmente aconteça? Muitas pessoas, ao passar do tempo, eles vão sofrendo as suas angústias e eles querem buscar em fontes que não são as verdadeiras. Não, eu vou olhar o que vai ser a minha vida lá na frente para eu me animar agora. Não é esse o caminho. Eu preciso animar daquilo que eu já recebi de Deus para projetar o presente.
e, consequentemente, o futuro. Paulo lembra Timóteo: Timóteo, eu consagrei você. Timóteo, eu impus as minhas mãos a você. Qual era o ponto da vida do Timóteo que ele precisava tanto ouvir essas mensagens? Exteriores e interiores. Os externos, perseguições. A igreja a qual Timóteo era pastor estava sofrendo perseguições. As pessoas indo atrás, aquelas lutas, aquelas dificuldades, aquelas coisas que o irmão já bem conhece. Internas, falsos líderes, falsos profetas, falsos ensinos. Isso, se nós formos olhar num ponto de vista teológico, alguns dizem que esse sentimento trouxe para Timóteo um certo desânimo, uma certa tristeza. Foi diminuindo o pavio de Timóteo, foi deixando Timóteo mais abatido, mais triste. E Paulo lembra ele: Timóteo, acorda, Timóteo. Lembra da sua avó, lembra da sua mãe, lembra da fé que elas tiveram, lembra, Timóteo, do dom que eu entreguei para você, da parte de Deus, que não foi de retroceder. Lembra do que você recebeu e saiba que não é para agora você desanimar. O que você recebeu, você olha com carinho e se projeta à frente. Defenda, lute, conquiste, batalhe. Por quê? O principal você já tem, que é Deus. Irmãos, as pessoas hoje vão desanimando, vão perdendo a fé, vão pegando um carrapichozinho ali, uma sujeirinha ali, uma falha de um ali, e elas, ao invés de lembrar, não, peraí. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão do outro lado, mas eu não serei atingido. Essa semana eu conversando com a minha esposa, eu falei assim: fui ferido, senti o baque, entre N motivos. Comentei com os irmãos na quinta-feira. Mas, porém, não abatido. Imagina, eu lembro de um instrutor que eu tive. Hoje, se eu não me engano, ele trabalha na PRF. Menino novo, irmão, rapaz novo na época, um sargento que foi aqui do batalhão da escola. E ele foi fazer um curso. Faltando poucos dias para ele finalizar o curso de formação dele lá da PA, estouraram uma granada próximo dele. Não o matou, mas deu uma boa lesionada. Né? O estilhaço da granada ali deu uma machucada nele. Na mesma hora ele pegou, viu que já estava ultrapassando os limites, ele se desligou do curso, pediu para sair do curso, por conta que ele viu o excesso, não tinha necessidade daquilo. Porém, essa comparação é o que acontece conosco. Às vezes, você não vai ser atingido para a morte, mas o estilhaço pega. Às vezes, as coisas acontecem durante a nossa vida e você sente, irmão, que a pancada foi forte. Não matou, mas feriu gravemente. O que você tem que fazer, irmão? Ah, tô ferido. Aí pronto, acabou a minha vida. Meu Deus, não tem mais saída. Não. Peraí, Senhor, essa doeu. Essa pancada foi forte. Mas eu vou me lembrar, eu vou olhar para trás, não com saudades. Eu vou olhar para trás para pegar impulso para ir à frente. Esse é o pensamento de um servo e de uma serva de Deus. Eu vou lembrar, Senhor, peraí, de quem eu sou? O Senhor. É o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, lembra do dom que você recebeu de Deus.
Desperta o dom que você tem. No original grego, essa palavra dom, essa palavra desperta, ela significa anasopirem. Anasopirem. O que significa isso? Timóteo, eu lembro a você para que você desperte, traga novamente, que você traga de novo o dom que há em você. Resgata o pensamento, traz à tona a sua mente algo que já está aí dentro. Pensa comigo. Você imagina se agora eu fosse pegar e falar assim, aos poucos eu fosse me esfriando e eu esquecesse que um dia, lá na igreja Geração de Davi, veio um pastor, fez uma consagração diante do meu pai, diante da minha mãe, diante de boa parte dos irmãos que aqui estão, praticamente todos, e derramou óleo sobre a minha cabeça. E nós sabemos, e bem assim entendemos, que Deus não unge cabeça errada, que Deus me escolheu. Se eu fosse pensar, pegar tudo isso, e diante das lutas do presente, falar assim, isso não valeu de nada. O que aconteceu aquele dia foi uma mera formalidade. O que aconteceu toda a minha vida, desde até aqui, desde quando Deus foi trabalhando, e isso, você não precisa me colocar, mas coloque você. Desde a sua conversão, desde as palavras que você já ouviu, desde todas as vezes que Deus apontou para você, falou, você é o escolhido, eu te chamei, eu te santifiquei, eu te justifiquei, e eu te glorificarei no Senhor. Lembra disso, irmão. Você tem que trazer à tona estas coisas no momento da angústia, no momento do desânimo, no momento da tristeza, no momento que você projeta tanta coisa, daqui a pouco, bum, nada acontece. Você vai pensar, não deu certo. Não, peraí. Eu sei quem eu sou no Senhor. Posso estar ferido, posso estar abatido, mas não destruído. Não eu vou me levantar, vou me curar no Senhor e vamos continuar, porque eu lembro de onde eu vim. A nossa fé, ela não procede de homens e mulheres covardes. Você está sentado aqui hoje, saiba que muita gente sangrou no passado. Muita gente sofreu no passado. Muitos homens deixaram suas casas, suas famílias, deixaram seus lares, seus empregos. Cristo deixou o céu para te resgatar aqui, para morrer por você. Você não tem que lembrar de carne e sangue, você tem que lembrar daqueles. Você não tem que lembrar do que está acontecendo agora. Você tem que lembrar de homens e mulheres espirituais, de Cristo, que desceu dos céus, pagou o nosso preço e está sentado à destra do Pai. Desse nós temos que lembrar. Nós procedemos destes homens, irmãos, dessas mulheres, que perseguidas glorificaram a Deus, que sendo devoradas por leões, glorificaram o Senhor. Homens que, sendo colocados em fornalhas, não retrocederam. Homens que, em decretos de governos, não se curvaram diante de reis, antes converteram os reis. Desses homens nós procedemos. Agora, em algum ponto da história, nós começamos a pensar, vamos olhar somente para frente. Mas com que base? Vamos olhar somente ao horizonte. Estou olhando para Cristo, mas a base é a história da palavra. A base é o que nós temos de vivência com Deus. E você deve olhar para isso nessa noite e ir como aquela chama, daquele fogo, que já está quase extinguindo. Você olha aquele foguinho, está baixo. A fumacinha está começando a subir. Aí você chega lá e dá um assopro nele. O que acontece? O fogo vermelha novamente. Que a minha voz seja esse sopro de Deus no seu coração. Que a minha voz seja um instrumento que Deus usa para soprar no seu coração o dom que Deus já te deu. Irmão, todos nós temos algo para oferecer ao Senhor. O que nos falta? Lembrar. Deus não morreu para que você só fosse um frequentador de culto. Deus morreu, Jesus morreu para que você hoje servisse a Ele.
com alegria, fosse um servo de Deus, um amigo de Deus e recebesse os céus como galardão. Amém? Isso deve estar sempre aonde? Cravado na tábua dos nossos corações. A aplicação desse texto. Paulo não diz que Timóteo não tinha o dom, mas que precisava mantê-lo ativo e vibrante. Manter o dom ativo é a nossa parte. Receber vem do Senhor. Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, do Pai da luz. Tudo que é de bom que o homem tem vem do Senhor. O que nós fazemos com isso? Mantemos ativo. Mantemos a chama acesa. Mantemos esse sentimento de alegria. A ideia é que o dom pode ficar adormecido por negligência, medo ou cansaço. E precisa ser reacendido constantemente. Amém? Precisa ser reacendido. Irmão, cada um de nós recebeu de Deus um chamado, um direcionamento, mas não é dado de uma forma toda descritiva para cada um de nós. Deus não chega para irmãs Ilhas, você vai fazer isso, o seu ministério vai ser assim, a senhora vai agir dessa forma. O que ele fez com Moisés? Moisés, sai da sua parentela. É Moisés mesmo, né? Abraão, peraí. O que Deus falou para Abraão? Eu estava com a cabeça em outro lado, eu fiz a curva muito rápido. Deus falou para Abraão, Abraão, marcha. Vai embora. Eu vou para onde? Vai que no caminho eu te mostro. O que Abraão teve? Abraão só teve o insight de Deus. Abraão, vai. E Abraão fez o quê? Foi. Para onde? No caminho eu te mostro. Você deve buscar no Senhor essa palavra. Deus, qual é o meu chamado? Eu vou te dar uma dica de como que ele funciona. Qual é o dom que o Senhor quer que eu cumpra? Cada um tem um, irmão. Ninguém é inútil no reino de Deus. Só tem que lembrar qual é o dom que Deus... Cada irmão tem uma área. Você vai agir dessa forma. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E esteja atento. Pessoas chegarão como sinal. Irmão, eu estou com essa situação. O que você me orienta? O que você acha? Ou alguém vai chegar, irmão, preciso fazer algo, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma ajuda para bater uma laje. Você me ajuda? Aí, sou dom de ajudador. Sou dom de cooperador. Você vai... Isso aqui é só um breve, bem superficial ensinamento sobre isso. Nós vamos abrir o leque para outra área em outro tempo. Mas você percebe como que Deus usa? Você vai descobrir a sua função assim, irmão. O seu dom, o seu chamado para aquilo que Deus te deu. Mas o principal você já tem. Você só deve lembrar: Deus me chamou para alguma coisa nessa terra que glorifique o nome dele. Quando Paulo fala isso, ele fala, Timóteo, reacende isso, Timóteo. Mantenha em chama constante o dom que Deus já colocou em você. Paulo está preso, escrevendo sua última carta. Timóteo era jovem, tímido, enfrentava as pressões, ao qual nós já falamos aqui. O que Paulo queria que Timóteo entendesse? Que ele deveria assumir a responsabilidade de reacender a chama. Você pode olhar para a vida nossa hoje e pensar assim, irmão, mas como é que eu vou fazer isso? São alguns princípios muito simples. Primeiro, assopre a brasa. Traga esse ensinamento novamente. Traga de novo na sua memória aquilo que você tem de maior alegria. Deus fez isso a todo tempo, irmão, durante a Escritura, durante a condução do povo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Eu vou dar primeiro um exemplo de quais são os dons que você pode usar. Eu vou ser breve para não te cansar. Se você for em Romanos 12, do capítulo 12, do verso 6 ao 8, você vai encontrar ali dons de serviço e ministério que Deus entrega
para aqueles que querem. Primeiro, profecia. Segundo, o ministério do serviço, o diaconato. Segundo, o terceiro, o ensino. Quarto, a exortação. Quinto, a contribuição. E o sexto, o governo, a presidência. Não da república, de algo que Deus pode colocar na sua vida, amém? Então você tem profecia, o serviço, o ensino, você tem a exortação, a contribuição e você tem o governo que você pode atuar. Então isso é o que Deus deu aos homens, para que pudessem fazer isso para a glória de Deus. Você pode ir lá, Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. São serviços e são ministérios, irmãos, ao qual Deus quer que nós ocupemos para fazer o quê? Glorificar o Senhor. Vocês ficam brigando dentro da igreja, olha o tanto de coisa que tem para fazer aqui. Olha aqui, você pode ser um profeta, inspirado por Deus para a edificação, exortação e a consolação do corpo. Você pode ser um diácono para servir de forma prática, suprindo as necessidades, chegando com uma cesta, uma ajuda, um remédio, uma palavra. Você pode ser um ensinador da palavra, se dedicar ao estudo para comunicar a palavra com clareza e com fidelidade. Não adianta só comunicar, tem que comunicar o certo. Eu sou um comunicador da palavra, sou pregresia e você vai servir o reino das trevas, né? Não é o reino de Deus. Você pode ser alguém que exorta com sabedoria. Você conhece alguém assim? É difícil achar, irmão. Tem gente que não sabe exortar. Ele acha que exortar é xingar. Exortar a igreja. Eu exorto a igreja todo o tempo aqui, vocês nem percebem. Não é todo mundo. Eu vou chamar a atenção do irmão. Quem que acha que chamar a atenção é xingamento? Chamar a atenção, o próprio nome já diz. Eu vou chamar a sua atenção para algo. Amém? Isso é um dom. Você pode compreender isso ao que Paulo fala aqui para Timóteo. Timóteo, desperte o dom que você tem, que provém de Deus para a sua vida. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Eu quero que você entenda isso. E o sexto, dessa galeria de dons, encontrado em Romanos 12, o presidir, o governar. Nesse texto, Paulo escreve aos irmãos de Roma, olha, vocês, com esse dom, aquele que preside, aquele que governe com cuidado. Liderança com diligência e responsabilidade. Isso deve ser um dom que o homem de Deus deve ter. Ele deve buscar. De presidir, seja a igreja, seja a sua casa, seja aquilo que Deus põe na sua mão. Deve haver cuidado com isso. Amém? Algo que o Senhor coloca para que pessoas sejam alcançadas. Sabe, você vai ter uma ONG. Vou montar uma ONG sem fins lucrativos para alcançar as pessoas, para morador de rua, para isso, para aquilo. Irmão, serviço tem de monte. O que você tem que fazer? Despertar. Se eu conversar com meia dúzia de irmão aqui, você vai falar alguma coisa para mim? Ah, irmão, eu tenho a vontade de fazer a turma da sopa. De sair aí. Eu sempre pensei algo assim. Eu sempre pensei algo dessa forma. Isso é um dom. Tá aí. O que você precisa fazer? Acender ele. Amém? Acender esse dom, acordar ele, reavivar ele. E o sétimo, participante de Romanos 12, a misericórdia. Tá vendo que misericórdia é um dom? Dom pouco utilizado pela igreja. Ah, irmão. Misericórdia? Que jeito. Misericórdia eu quero para mim, quando eu erro, quando eu falho. Aí é misericórdia. Mas se for o outro comigo, aí eu quero justiça. Senhor, pega ele, Senhor, como se Deus fosse nosso cachorro. Senhor, pega. Que isso, irmão? O que Deus fala? Muito pelo contrário. O ensinamento de Jesus é muito pelo contrário do que isso. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Por isso que é difícil ser cristão. Se fosse fácil, todo mundo seria. Tá vendo? Quem que tem isso, Júlia? Quem recebeu o dom de Deus. Quem entende o que Deus quer. Quem tem uma palavra de Deus. Quem foi convertido. Esse entende essas coisas. Aí você pode ir, por exemplo, e só para enfatizar,
dons de Romanos 12 revelam o caráter prático e ministerial, amém? Prático e ministerial. Você pode também ir para Coríntios 12 e buscar os dons da manifestação do Espírito, que alguns acham que esses aqui são os mais top, mas é para o outro lado. Paulo enfatiza as manifestações sobrenaturais para a edificação da igreja. Primeiro, palavra da sabedoria. Aplicação prática e inspirada da verdade de Deus. Segundo, a palavra do conhecimento. O que é isso aqui? A palavra do conhecimento. Ela é uma revelação sobrenatural de fatos ocultos. Você pega o irmão, que às vezes ele vai pregar, e você já leu o versículo que ele pregou milhões de vezes. E ele vem, ele prega, e ele ensina, e ele aplica aquilo de uma forma tão graciosa. O que é isso? Da onde que ele tirou isso? É bíblico? É isso mesmo? Mas eu nunca consegui achar isso. Dom do conhecimento. Amém? Dom do conhecimento. Você pode ter o dom da fé, que não é a fé que te levanta para ir trabalhar. É a fé do sobrenatural. É a fé extraordinária para milagres específicos. Eu vi esses dias um vídeo de um pastor. Ele fez uma palavra, irmão, uma oração muito simples. A criança ela não andava. Ele colocou a mão nas costas dela e não fez 10 segundos de oração. A menina saiu andando, o pai caiu em lágrima na hora. Isso está na internet. Tem a irmã Maria Lorena, da Deus é Amor, que a mulher faz libertações somente de falar, sai dela. Não fala muita coisa. É meia dúzia de palavras. O que é isso, irmão? Fé. Amém? Se a pessoa não tem, Deus faz através de quem tem. Ah, o pai é incrédulo, não está crendo. Se o homem e a mulher de Deus têm fé, essa fé de dom, as coisas acontecem. Dom de cura. Você busca isso, você pede isso. Senhor, me dê algum dom para que eu quero receber o Senhor, algo que eu possa fazer para o Senhor. Dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito. Tem um monte de espírito de demônio pregando as igrejas, irmão, tudo dando glória. Tudo dando glória. Tudo atrapalhado, sem beira nem beira. E a igreja lá. O que falta? Alguém vai falar, esse negócio não é de Deus, não. Por que não é de Deus? Está tudo errado. Mas as pessoas não têm isso. A variedade de línguas. Nós somos uma igreja, irmão, continuista. Nós cremos que os dons de Deus se manifestam ainda hoje. Não da forma como a gente vê aí, mas eles ainda existem. Os verdadeiros profetas e homens e mulheres de Deus que se movem no Espírito, eles ainda existem. E eles falam em outras línguas, tanto idiomáticas quanto as que nós não conhecemos. Isso é um dom. E o nono, interpretação das línguas. A ordem clara para quem ora em língua é que tenha quem interprete. Não adianta um disparar e orar em língua aqui no meio do culto, falar, e não tem quem interprete. Se ele quer falar, ele fala entre ele e o Senhor. O restante... Agora, o que você vê é o contrário disso. Um monte de gente orando em língua, você não sabe para que lado que é. Não é isso, irmão. A Bíblia fala que cada um ore um após o outro. E se for para a igreja, que haja intérprete, para que haja o quê? A edificação do corpo. Não adianta um monte de gente falando um monte de coisa e que todo mundo vai embora depois que não sabe o que aconteceu. Se é da parte de Deus para a edificação da igreja, deve haver a edificação da igreja. Portanto, deve o quê? A interpretação dessas línguas. Então, em 1 Coríntios 12, você vai ter a manifestação sobrenatural, um governo espiritual. Você escolhe, irmão. Busque. Paulo diz, buscar com zelo os melhores dons. Cada um tem o seu. Tem irmão que é na área da palavra, tem irmão que é na área da cura, tem irmão que é na área da oração, tem irmão que é na área da consagração, tem irmão que busca a manifestação do sobrenatural. Agora, o que não pode? Ficar frio. Ah, não quero saber. Todos nós temos. Você recebeu um. Você pode saber
de um olhar muito sincero, que Deus, ele busca mostrar o passado para projetar o futuro. Vou dar um exemplo para você. A nossa memória, ela é usada como a ferramenta da fé. Assim como é usada a ferramenta da fé, é também usada como ferramenta para nos tirar a fé também. Se você olhar somente o que é ruim, o que aconteceu de errado, o que não deu certo, o que você vai perder? Você vai perder a fé. Não, peraí. Você deve olhar para onde? Porque deu certo. Amém? Porque deu certo. Apocalipse 2, do verso 1 ao 5, ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele diz assim: eu conheço as suas obras, e o trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Tá vendo? Ele foi lá atrás, ó, vocês têm boa obra, vocês trabalham, vocês têm paciência, vocês buscam ser honestos, vocês colocaram à prova, vocês derrubaram os falsos, achando o erro deles. Daqui a pouco ele vai. Verso 3. Sofreste e tiveram paciência, e têm trabalhado pelo meu nome, e não se cansaram. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Veio um monte de elogio, aí Deus constatou um erro lá. Vocês abandonaram. Vocês estão fazendo de forma religiosa, de forma automática, aquilo que deveria haver um coração envolvido, um amor envolvido. Qual que é o antídoto para resolver isso? Qual é o antibiótico, o remédio para resolver isso? Verso 5. Lembra-te. Lembra-te, pois, aonde caíste. Tá vendo? Não é a partir de hoje começa o novo. Não. Lembra de onde você caiu. Lembra. Lembrou? Viu onde foi o erro? Conserta. Se arrependa e pratique as primeiras obras. Não é condizente com o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, meu filho, a sua chama está apagando. Mas lembra das minhas mãos sobre a sua cabeça, Timóteo. Lembra da oração que eu fiz por você. Lembra de quando você foi levantado. E continue, Timóteo. Lembra, conserta e vai. Não é só vai. Lembra onde caiu, conserta e vai. Por quê? Se você não fizer isso, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você vê Deus agindo com o povo lá em Israel, libertando, lembrando a libertação do Egito, Deuteronômio 5,15. Ele diz assim, ó, lembra-te de que foste servo na terra do Egito. Tá vendo? Traz à memória a escravidão e traz à memória o que vocês são hoje. Traz à memória o que você passou no Egito e olha a terra que vocês têm hoje. Lembra lá como é que vocês viviam? Hoje vocês têm coluna de fogo. Hoje vocês têm nuvem. Hoje vocês têm maná. Hoje eu faço brotar água da rocha. Irmão, os recursos para sobreviver, irmão, estão à nossa frente. A gente só precisa não olhar depois. Olha para dentro. Olha o que já foi passado. Olha o que já foi vencido. Olha as lutas. Olha as dificuldades. E eu sempre digo isso aqui. Você está aqui. Por força de quem? Se você for olhar o futuro, a Deus pertence, já dizia a boa educação. O futuro a Deus pertence. E a nós? Senhor, eu não lembro quem foi o homem de Deus que disse isso, mas ele falou assim, olha, eu não sei em quais caminhos o Senhor me levará, mas eu conheço bem o meu guia. Amém? Lembra do texto que nós falamos aqui da ceia do Senhor? Quando nós vamos ceiar, eu leio o texto e tem um versículo que eu falo assim, ó, fazer isso em memória de mim.
Não é isso? Fazer em memória. Não é fazer pensando no amanhã. Memória é de coisa que já aconteceu. Eu tenho a memória do que vai acontecer lá em 2030. Você está louco? 2030, você tem memória do que aconteceu 5 anos atrás, 10 anos atrás, às vezes até pouca memória, mas alguma coisa você tem. Já o que já aconteceu. Lembra-te da minha cruz e prossiga. Entende? Lembra-te do que eu passei e avance. Aí você pode pegar também, irmão, tá muito fraco. Vamos lá. Eu dei o exemplo máximo agora, hein? Esse aqui não tem quem que ultrapasse. A cruz é o maior dom de Deus revelado aos homens. Mas vamos para frente aqui. Você pode pegar Hebreus 11, que vai ser aquilo que é denominado por nós mesmos como a galeria da fé. Homens e mulheres que avançaram, que venceram, que apagaram, que derrubaram a força do fogo, que fecharam a boca dos leões. Você vai ver ali o show da fé, irmão. Aí você vai entrar no capítulo 12, verso número 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É como se o autor de Hebreus falasse assim, ó, está desanimado? Vem cá. Lê tudo isso aqui. Leu? Li. Tudo isso aqui Deus já fez. Tá? Amém, glória a Deus. Animou? Trouxe a memória? Agora vai. Agora vai. Agora você já está cheio de fé? Agora prossiga. Por isso que você tem esse livro. Senhor, o que eu tenho que ver? Ah, tá. Aí também, você vai falar assim, irmão, entendi o que você quis dizer. Você pode olhar também Jeremias. Não Jeremias, do seu livro do profeta Jeremias. Nas lamentações de Jeremias. Qual que é o conselho que ele dá no capítulo 3, verso 21? Ele faz o que no seu momento de angústia e tristeza? Pesar profundo, de dor e sofrimento. Preciso trazer a minha cabeça aqui alguma coisa que dá esperança. O que dá esperança para mim? Ah, um dia eu vou entrar no céu. Essa angústia ela vai acabar. João disse que quando eu entrar, Cristo ele vai enxugar toda lágrima do meu olho. Amém. E você levanta e você prossegue. Esse é o pensamento de um homem e de uma mulher de Deus. Isso é Paulo falando para Timóteo. Timóteo, eu só estou aqui para te lembrar, meu filho, que você tem palavra, Timóteo. Você tem fé. Você já tem o que precisa para prosseguir. Irmão, as pessoas vão para a igreja. Não, é cada dia querendo algo novo. Ai, o que é que Deus faz algo novo para mim hoje? Irmão, você precisa só olhar o que Deus já fez. Eu quero que hoje Deus renove a minha fé. Você só precisa lembrar que um dia Deus já renovou. Eu só preciso que hoje Deus cuide de mim. Você só precisa lembrar que Deus já está cuidando. É olhar o passado prospectando o futuro, não o contrário. É como se cada dia as pessoas fossem para a igreja e apagassem o que Deus já fez durante toda uma vida. O que Deus tem para mim hoje? Não, peraí. Olha o que Deus já fez por mim. Hoje vai ser só a extensão do que Deus já está fazendo. Aí você não vai ficar caindo em promessas fajutas, em promessas que não existem. Só você olhar o que Deus já está fazendo. A fé que você tem, o dom que você tem, o Cristo que você tem, já é o maior motivo para você não desanimar da fé. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.